Não resista. Assim será mais fácil, disse o milionário, e ela tremeu. Ele entrou no ático como quem entra em território próprio. Passos seguros abafados pelo tapete caro, o relógio pesado marcando um tempo que não era o dela. A cidade lá fora parecia um aquário de luzes distante. Não resista, mas sim será mais fácil, disse ele sem elevar a voz. Se você já sentiu o peso de uma frase assim, conta nos comentários de onde nos assiste. Deixa um like e se inscreve agora. Ela recuou um passo, encostou na parede fria e tremeu. Não pelo ar-condicionado, mas pelo abismo entre promessa e exigência. Ela vinha de um bairro onde as manhãs acordavam cedo e as janelas davam para pátios comuns, onde o cheiro de café misturava histórias. Aceitara ser assistente pessoal para pagar uma dívida familiar, acreditando que o sacrifício seria apenas tempo e esforço. No escritório, ele quase não a via. Em casa, o silêncio tinha peso de mármore. Naquela noite, o luxo não a protegia, a isolava. As mãos dela se fecharam em punhos, as unhas marcando a pele. Um gesto pequeno tentando segurar o mundo. Eles ficaram frente a frente, o espaço entre ambos carregado de coisas não ditas. Ele avançou um pouco e parou ao ver o tremor passar pelos ombros dela como uma onda. A respiração dela era curta, a dele contida, como quem mede riscos. Ele lembrava de outros acordos fechados com frases parecidas, de pessoas que cederam sem protesto. Você tem medo, murmurou, mais constatação que reproche. Ela levantou a cabeça, os olhos úmidos, firmes, e escolheu o silêncio como fronteira. O relógio brilhou quando ele o tocou, um símbolo de poder que pesava mais que ouro. Algo se partiu ali, invisível. O silêncio mudou de forma, ganhou espaço. Ele deu um passo atrás, gesto improvável até para si mesmo, e pousou o relógio na mesa de mármore, como quem solta uma armadura. Assim não, disse. Enfim, não houve contato, apenas uma decisão visível, não cruzar aquela linha. A cidade continuou pulsando lá, fora enquanto dentro nascia a possibilidade de dignidade e consentimento. O mundo onde eles se moviam era feito de contrastes silenciosos. O ático parecia suspenso acima da cidade, paredes de vidro refletindo um céu que nunca dormia, móveis escolhidos para impressionar e afastar. Ali, cada objeto tinha um preço alto e uma história curta. O silêncio não era vazio, era imposto. Do lado de fora, sirenes e passos apressados lembravam que a vida seguia embaixo, sem pedir licença. Dentro, o ar era controlado, a luz medida, como se até as emoções precisassem de autorização para existir. No bairro dela, o mundo tinha outro ritmo. As casas dividiam muros e conversas, as crianças aprendiam cedo a dividir espaço e tempo. O barulho não era ameaça, era companhia. Dívidas eram faladas em voz alta, resolvidas com ajuda e vergonha misturadas. Ali ninguém tinha muito, mas todos sabiam de onde vinham. Esse passado a acompanhava como um cheiro persistente, mesmo nos corredores polidos do prédio dele. Cada passo no mármore lembrava que ela era visitante, não parte da paisagem. O trabalho de assistente pessoal parecia simples no papel, mas exigia uma presença constante, quase invisível. Organizar agendas, filtrar chamadas, antecipar desejos não ditos. O mundo dele funcionava por comandos breves e resultados imediatos. Pessoas entravam e saíam como peças substituíveis, sempre sorrindo por educação, nunca por afeto. O dinheiro resolvia problemas práticos, mas criava outros, mais fundos. Nesse ambiente, limites eram fluidos, frequentemente confundidos com obstáculos a serem superados pela insistência. A cultura do poder ali não gritava, sussurrava. Decisões eram tomadas em tons baixos, em salas fechadas, com copos de vidro pesado nas mãos. Consentimento, muitas vezes, era presumido, não pedido. O sucesso justificava métodos, e a eficiência servia como desculpa para atravessar fronteiras. Ela observava tudo em silêncio, aprendendo as regras não escritas, sentindo no corpo quando algo estava fora do lugar. O mundo dele parecia sólido, mas sustentado por acordos frágeis e medos bem escondidos. À noite, o prédio mudava de humor. As luzes diminuíam,
Os elevadores ficavam mais lentos, como se também estivessem cansados. O ático, então, revelava sua face mais crua, sem reuniões, sem secretárias, sem testemunhas. O luxo se tornava uma concha, isolando quem estava dentro. Para ela, esse isolamento amplificava pensamentos, dúvidas e a lembrança constante do porquê estava ali. Para ele era o espaço onde o controle parecia absoluto, até o momento em que não era. Nesse cenário, cada gesto ganhava peso simbólico. Um passo à frente podia ser avanço ou invasão. Um silêncio podia ser respeito ou ameaça. O mundo não era apenas pano de fundo. Pressionava decisões, moldava reações. A cidade observava de longe, indiferente. Entre o bairro de origem dela e o topo do prédio dele, existia uma distância maior que quilômetros. Era a distância entre sobreviver e mandar, entre pedir e ordenar. E era nesse espaço tenso que a história começava a se aprofundar. Ela se chamava Ana, embora naquele mundo poucos usassem seu nome completo. Para muitos, era apenas a assistente eficiente, a voz calma ao telefone, a agenda que nunca falhava. Por dentro, carregava um cansaço antigo, desses que não vêm do corpo, mas da responsabilidade precoce. Desde cedo aprendera a segurar a família com as próprias mãos, como quem sustenta um cobo trincado sem deixar cair. O trabalho com ele era um meio, não um sonho. Um acordo temporário para pagar uma dívida que não escolhera. Ana tinha o hábito de observar antes de agir. Reparava nos detalhes. O modo como ele evitava janelas abertas, como tocava objetos caros sem carinho, como o silêncio o acompanhava como uma sombra fiel. No escritório, ela se movia com precisão, quase invisível, mas em casa sentia o peso de cada passo. Seu corpo reagia antes da mente, ombros tensos, respiração curta. Não era ingenuidade, era instinto treinado por anos, de limites atravessados por outros, nunca por ela. Havia nela uma força discreta, construída na repetição de dias difíceis. Não gritava, não batia portas, mas também não se dissolvia facilmente. Quando aceitara o trabalho, fizera promessas silenciosas a si mesma. Não perder a dignidade, não confundir necessidade com submissão. Essas promessas não estavam escritas em contrato algum, mas eram mais rígidas que qualquer cláusula. Naquela noite no ático, elas pulsavam como um alarme interno, lembrando-a de quem era, mesmo tremendo. Seu medo não era dele apenas, mas do que a situação poderia exigir. Medo de ceder por cansaço, de aceitar o inaceitável por desespero. Ainda assim, havia clareza. Ao apertar os punhos, Ana não estava se preparando para atacar, mas para não se desfazer. O gesto pequeno era uma âncora. O silêncio que escolheu não foi fraqueza, foi escolha consciente. Em um mundo onde todos falavam demais, ela decidiu que seu limite seria dito sem palavras. As lembranças do bairro voltavam nesses momentos. A mãe contando moedas na mesa, o pai evitando olhares, a solidariedade entre vizinhos quando faltava luz. Ali, aprendera que respeito não se compra e que ajuda sem dignidade cobra juros altos. Essas memórias não a faziam menor naquele ático, faziam-na inteira. Enquanto ele via números e controle, ela via histórias e consequências. Essa diferença moldava cada batida do seu coração naquela sala silenciosa. Ana não sabia ainda como aquela noite terminaria, mas sabia o que não aceitaria. A transferência bancária, o contrato, o emprego, tudo isso podia ser perdido. O que não podia era a própria integridade. Ao levantar o olhar, mesmo com os olhos úmidos, ela afirmava algo essencial. Estava ali por necessidade, não por rendição. E naquele instante suspenso, a protagonista da própria história não era a assistente diante do poder, mas a mulher escolhendo permanecer fiel a si mesma. Ele se chamava Ricardo, um nome curto, direto, como suas decisões. Milionário. Antes dos 40, aprendera cedo que o mundo respondia a quem falava com segurança. Crescera em ambientes onde fraqueza era explorada e hesitação custava caro. Para ele, mandar não era prazer, era método. O dinheiro viera como consequência de uma disciplina fria, de apostas calculadas
e de uma distância emocional que acreditava necessária. Pessoas eram variáveis, resultados permanentes. Assim, aprendera a sobreviver e a vencer. Ricardo não gritava, não ameaçava abertamente. Seu poder se manifestava em frases baixas, em pausas longas, em olhares que esperavam obediência como algo natural. Estava acostumado a que as pessoas cedessem antes mesmo de ele pedir. Confundia silêncio com acordo, medo com consentimento. Não por crueldade consciente, mas por hábito. Ao longo dos anos, raramente fora confrontado de verdade. O mundo lhe dissera sim tantas vezes que ele esquecera como era ouvir um não. No trabalho, era admirado e temido. Funcionários o descreviam como justo, desde que as regras fossem seguidas, mas essas regras mudavam conforme sua vontade. Em casa, o mesmo padrão se repetia. O ático não era lar, era a extensão do escritório, um lugar onde tudo estava sob controle. A solidão ali não o incomodava. Pelo contrário, parecia confirmar que não precisava de ninguém. Emoções eram vistas como ruído, algo a ser reduzido para manter eficiência. Ao dizer, não resista, assim será mais fácil, Ricardo não pensava em violência, mas em praticidade. Para ele, facilitar significava evitar conflitos, acelerar decisões. Não percebeu de imediato o peso da frase, nem o eco que ela carregava. Em sua memória, era apenas uma variação de tantas outras usadas em negociações duras. Pessoas sempre recuavam, sempre aceitavam, sempre encontravam uma forma de justificar a própria rendição. Ele esperava o mesmo dela. Mas algo no corpo de Ana quebrou o padrão. O tremor não era teatral, os punhos fechados não eram convite. Aquilo não era resistência estratégica, era limite real. Pela primeira vez em muito tempo, Ricardo sentiu uma fricção interna, uma dúvida breve, incômoda. O poder que costumava fluir sem obstáculos encontrou um muro invisível, e esse choque silencioso começou a expor nele algo que evitava olhar. A diferença entre controlar situações e respeitar pessoas. Por trás do antagonista seguro, havia um homem cansado de vencer do mesmo jeito. As vitórias tinham gosto de rotina, não de conquista. O silêncio dela não o desafiava, o revelava. Ao perceber isso, Ricardo sentiu algo próximo de vergonha, emoção que raramente permitia. Ainda não era arrependimento, mas era fissura. E naquela fissura, o antagonista começava, sem saber, a perder o papel de dono absoluto da cena. A noite parecia avançar mais devagar, quando o ar entre eles ficou denso. O evento de giro não veio com grito nem gesto brusco, mas com uma pausa inesperada. Ricardo dera um passo à frente por hábito, e esse hábito encontrou o limite do corpo dela. O tremor visível, a respiração curta, os punhos fechados. Tudo aquilo interrompeu o fluxo automático da cena. Pela primeira vez ele não sabia qual seria o próximo movimento. O poder, acostumado a avançar, estagnou. E nesse atraso mínimo, algo começou a mudar. Ana sentiu o chão sob os pés, mesmo com o coração acelerado. O medo não desapareceu, mas ganhou contorno. Ela percebeu que ainda tinha escolha, mesmo ali, mesmo diante do luxo e da ameaça velada. Não disse palavra alguma. O silêncio, antes pesado, virou ferramenta. Era um silêncio que exigia resposta, não submissão. Cada segundo sem reação era uma afirmação invisível de limite. Ela sentia o corpo inteiro atento, como quem segura a própria dignidade com as duas mãos. Ricardo tentou se apoiar no roteiro conhecido. Observou o ambiente, buscou controle no espaço, no tom, no tempo. Mas nada respondia como antes. O ático, sempre aliado, parecia distante. A frase que soltara no ar voltou como um eco incômodo. Não resista. Soava diferente agora, quase estranha. Ele percebeu com desconforto que esperava dela algo que não tinha direito de exigir. Essa percepção não veio como lição moral, mas como choque prático. Aquela situação não avançaria sem quebrar algo essencial. O olhar dela encontrou o dele, não em desafio aberto, mas em presença inteira. Havia medo, sim, mas também clareza. Não era uma negociação, não era um jogo. Era um ponto final possível.
Ricardo sentiu a própria respiração desacelerar, como se o corpo entendesse antes da mente. Lembrou-se, sem querer, de outras pessoas que tinham cedido rápido demais. Pela primeira vez, questionou se aquilo fora vitória ou apenas ausência de resistência. O gesto que marcou o giro foi simples e visível. Ele deu um passo atrás, pequeno, quase imperceptível para quem não estivesse atento, mas enorme para alguém como ele. Ao recuar, abriu espaço onde antes só havia pressão. O relógio pesado deixou seu pulso e encontrou a mesa de mármore com um som seco. Não era pedido de desculpa, não ainda. Era a interrupção consciente de um padrão, um reconhecimento silencioso de que aquela linha não seria cruzada. O silêncio mudou de forma. Já não sufocava, respirava. Ana sentiu as pernas ainda trêmulas, mas algo dentro se estabilizou. Ricardo, parado, entendeu que o controle que realmente importava era outro. O evento de giro não resolveu nada, mas deslocou tudo. A noite seguiu, a cidade continuou pulsando lá fora, indiferente. Dentro do ático, porém, uma decisão tinha sido tomada. Não por contrato, não por medo, mas por escolha, e isso mudava o curso da história. O tempo depois do recuo não voltou ao normal imediatamente. Ele ficou suspenso, elástico, como se cada segundo precisasse reaprender a existir. Ana sentiu o coração bater alto nos ouvidos, mas também percebeu um espaço novo entre eles. Um espaço onde podia respirar. O medo não sumira, apenas perdera o controle absoluto. Ela descruzou lentamente os dedos, sentindo a circulação voltar às mãos. O corpo ainda tremia, mas agora havia chão. Às vezes a tensão não desaparece. Ela apenas muda de dono. Ricardo observava em silêncio, algo raro para ele. O hábito de preencher vazios com ordens ou frases eficientes não se impôs. Ele notou detalhes que antes ignorava. A palidez dela, a rigidez dos ombros, o esforço evidente para se manter inteira. Aquilo não era encenação. Pela primeira vez, ele não pensou em resultado, mas em impacto. O recuo abrira uma porta interna que ele mantivera trancada por anos. E, mesmo desconfortável, ele não a fechou. Ana deu um passo lateral, não para fugir, mas para sair da linha direta de confronto. O gesto era pequeno, porém deliberado. Ela precisava reafirmar para si mesma que ainda comandava os próprios movimentos. O silêncio entre eles começou a se encher de pensamentos. Ela lembrava do contrato, da dívida, do medo de voltar ao bairro sem solução. Ainda assim, sentia que ceder agora custaria mais caro que qualquer valor no banco. O sacrifício aceitável tinha limite. Ricardo apoiou as mãos na mesa de mármore, sentindo o frio da pedra. Aquilo o ancorou. Ele percebeu que estava cansado de vencer sempre do mesmo jeito, de confundir eficiência com atropelo. A presença dela, firme apesar do tremor, funcionava como um espelho incômodo. Ele não se via como vilão, mas também não podia mais se ver como neutro. A tensão crescia não por ameaça, mas por confronto interno, algo que ele evitara a vida inteira. O luxo ao redor parecia exagerado naquela hora. As luzes indiretas, o sofá, intocado, a vista ampla da cidade, tudo soava como o cenário de uma vida que não exigia explicações. Ana olhou pela janela por um instante, buscando referência no mundo real. Lá embaixo, pessoas atravessavam ruas, pegavam ônibus, voltavam para casas apertadas. Aquela normalidade distante a fortalecia. Lembrou-se de que existia vida fora daquele ático, fora daquele acordo frágil. Ricardo quebrou o silêncio com uma frase curta, sem comando. Perguntou se ela estava bem. Não era desculpa. Não era estratégia. A pergunta saiu crua, quase estranha em sua própria boca. Ana demorou a responder. Avaliou o tom, o corpo dele, o espaço entre as palavras. Quando falou, disse apenas que precisava ir. Não pediu permissão. A frase simples carregava uma decisão. Pela primeira vez, ele não sentiu o impulso de impedir. Enquanto ela pegava a bolsa, os movimentos ainda cautelosos, a tensão se reorganizava. Não havia alívio total, mas havia direção. Ricardo sentiu um vazio conhecido, o mesmo que surgia após grandes decisões, mas agora sem vitória associada. Ana caminhou até a porta sentindo cada passo como afirmação.
O corredor parecia mais longo, o elevador mais lento. Ainda assim, ela não voltou atrás. Permanecer fiel ao próprio limite exigia esse atravessar. No elevador, sozinha, Ana deixou o corpo relaxar um pouco. As pernas quase cederam, mas ela se segurou no corrimão. Não era fraqueza, era descarga. O medo atrasado vinha cobrar espaço. Respirou fundo, sentindo o ar entrar até o fundo do peito. Sabia que as consequências viriam, profissionais, financeiras, sociais. Mesmo assim, havia uma sensação inesperada de alívio. O pior não acontecera. E isso não fora sorte, fora escolha. Ricardo ficou no ático parado, ouvindo o som distante da porta se fechar. O silêncio que restou não era o de sempre. Era um silêncio que perguntava. Ele caminhou até a janela, observando a cidade com olhos menos distantes. Pela primeira vez, o topo não lhe dava a sensação de domínio, mas de isolamento. Pensou em ligar para alguém, mas não sabia quem. Percebeu o quanto se acostumara a não explicar nada a ninguém. Nas horas seguintes, a tensão se transformou em reflexão desconfortável. Ricardo revisitou mentalmente a cena, não para se justificar, mas para entendê-la. Cada detalhe voltava com nitidez incômoda. Ele percebeu que, se tivesse avançado, algo irreversível teria sido quebrado, nela e nele. Essa consciência não trazia orgulho, apenas responsabilidade. Pela primeira vez em muito tempo, ele não podia culpar circunstâncias nem interpretar tudo como mal-entendido. Ana passou a noite em claro. Em casa, o quarto simples parecia estranho depois do luxo silencioso. Ainda assim, era familiar, seguro. Ela contou à mãe apenas que o contrato talvez terminasse antes do previsto. Não explicou detalhes. Algumas coisas precisam amadurecer antes de serem ditas. Deitada, sentiu o corpo finalmente descansar. O tremor deu lugar a um cansaço profundo, mas honesto. Ela não se sentia derrotada. Sentia-se íntegra. No dia seguinte, mensagens chegaram cedo, do banco, do trabalho, da vida real. A tensão reapareceu em ondas. Ana sabia que decisões precisariam ser formalizadas. Não tinha certeza de como Ricardo agiria, e isso ainda a assustava. Mesmo assim, havia uma diferença essencial. Ela não estava mais paralisada. O medo existia, mas não comandava. A dignidade conquistada na noite anterior funcionava como eixo silencioso, mantendo-a em pé. Ricardo, por sua vez, adiou reuniões, algo impensável antes. Precisava de tempo, não para a estratégia, mas para a decantação. O relógio, esquecido na mesa, parecia acusá-lo. Ele o pegou mais tarde, sentindo o peso conhecido. Pela primeira vez, questionou se aquele símbolo representava sucesso ou armadura. O desenvolvimento da tensão não vinha de fora, mas de dentro. Ele entendia agora que o conflito não era com Ana, mas com o homem que aprendera a ser. Quando, ao fim do dia, ele solicitou formalmente a rescisão do contrato com compensação justa, o gesto não foi heróico. Foi necessário. Ao assinar, sentiu que encerrava algo maior que um vínculo profissional. Ana, ao receber a notificação, respirou fundo. Não era a vitória completa, nem reparação total. Era coerência. O desenvolvimento daquela tensão não aproximara corpos, mas aproximara verdades. E, às vezes, isso é o começo mais difícil e mais honesto de qualquer mudança. O clímax não explodiu. Condensou. Veio no instante em que Ricardo chamou Ana dias depois, não como chefe, mas como alguém que precisava dizer algo inteiro. O encontro foi em um café discreto, longe do vidro e do mármore. Ela chegou com passos cautelosos, mas firmes. Ele já estava sentado, sem o relógio. O barulho cotidiano ao redor criava uma normalidade que os protegia. Quando os olhos se encontraram, não houve tensão física, apenas a expectativa densa de uma verdade que precisava ser dita. Ricardo falou primeiro, e a voz saiu menos treinada. Não ofereceu justificativas, nem contexto estratégico. Disse que cruzara um limite e que o recuo não apagava o impacto. Assumiu a frase, o peso, a intenção implícita. Ana ouviu sem interromper, sentindo o corpo reagir em ondas. A respiração dela buscava ritmo. Não havia perdão automático ali. O pedido de desculpas, cru sem enfeite, expôs algo raro.
Responsabilidade sem barganha. Aquilo tocou o centro da cena como uma lâmina limpa. Ana respondeu com cuidado. Nomeou o medo, a solidão do ático, a pressão invisível. Disse que o tremor não foi fragilidade, foi aviso. Falou de consentimento como escolha viva, não como silêncio interpretado. Enquanto falava, sentiu a voz ganhar corpo. Ricardo não desviou o olhar. Pela primeira vez, ele escutava sem tentar conduzir. O café esfriou entre eles. O mundo seguiu. Ali, o clímax se desenhava na fricção entre palavra e escuta. A revelação maior não foi um segredo, mas uma mudança de eixo. Ricardo percebeu que poder sem consentimento é vazio, que se disfarça de eficiência. Ana percebeu que sua dignidade não dependia do desfecho externo. Eles não se salvaram mutuamente. Interromperam um ciclo. Se essa virada te toca, se inscreve agora e comenta o que essa história te faz sentir. Compartilhar também é escolher não ficar em silêncio quando algo importa. Houve um momento de pausa, quase um suspiro coletivo. Ricardo reconheceu que o pedido de desculpas não criava dívida de resposta. Ana reconheceu que ouvir não a obrigava a perdoar. Essa clareza acalmou o ar. O consentimento ali apareceu como método de relação, não como concessão. A cidade batia nas vidraças do café. Pessoas passavam. A vida oferecia continuidade, não espetáculo. Ricardo colocou sobre a mesa um envelope, a compensação acordada, sem condicionantes. Não pediu nada em troca. O gesto não comprava absolvição, selava coerência. Ana tocou o envelope sem pressa. Sentiu o peso do papel, a leveza da escolha. Não sorriu. Agradeceu com a cabeça. O clímax se sustentava na contenção, na decisão de não dramatizar o que precisava ser reparado. Eles falaram pouco depois disso. O silêncio agora não ameaçava. Ele tinha bordas claras. Ana levantou-se primeiro. O corpo não tremia. Ricardo ficou sentado, aceitando o fim do encontro como consequência, não como perda calculável. Se você chegou até aqui, comenta de onde assiste e por que essa virada importa para você. Histórias mudam quando são vistas juntas. Ao sair, Ana sentiu o sol no rosto como confirmação simples. Não era final feliz. Era ajuste. Ricardo, sozinho, respirou fundo. O clímax não o absolvia. O convocava. Ambos entenderam que a promessa do título se resolvia ali. Resistir não era obstáculo, era caminho. Consentimento não era detalhe, era estrutura. E isso mudava tudo. O café voltou a ser café. As xícaras foram recolhidas. O mundo seguiu. Mas algo essencial tinha sido revelado, e não havia retorno confortável. O clímax cumprira sua função. Expor, escolher, reparar. Agora, restava agir de acordo com o que fora visto. Os dias seguintes trouxeram ações concretas, não promessas. Ana recebeu a transferência combinada e a rescisão formalizada, sem atrasos, sem letras miúdas. O dinheiro não apagava o susto, mas reparava o que era reparável. Ela quitou a dívida familiar numa manhã silenciosa, observando a mãe fechar os olhos ao ouvir a confirmação. Não houve festa. Houve descanso. Ana sentiu o corpo desacelerar, como se finalmente pudesse caminhar sem carregar um peso invisível nos ombros. Ricardo, por sua vez, iniciou mudanças que não davam manchete. Reviu protocolos, chamou advogados, estabeleceu limites claros entre trabalho e vida privada, criou canais formais de escuta, não para parecer moderno, mas para não repetir o erro. Demitiu hábitos, não pessoas. O ático perdeu a função de território absoluto. Virou apenas casa. Ele voltou a usar o relógio, mas com outra consciência do tempo. Decisões exigiam pausa, e pausa também era eficiência. Ana retomou a rotina com outra postura. Procurou trabalho em ambientes menores, onde nomes eram lembrados e horários respeitados. Em entrevistas, não escondia a história, mas não a dramatizava. Falava de limites com naturalidade. Descobriu que dizer não com calma atraía respeito. À noite, caminhava pelo bairro, cumprimentando vizinhos, sentindo o chão conhecido sob os pés. A dignidade não era mais uma defesa, era um estado. Houve um último encontro casual,
semanas depois na rua. Um aceno breve, distância mantida. Nada de reaproximações confusas. O respeito se manifestou no espaço preservado. Ana seguiu seu caminho, Ricardo o dele. A reparação não exigiu convivência, apenas coerência. Ambos entenderam que algumas histórias cumprem seu papel ao terminar corretamente, sem sequelas novas. O mundo agradece quando limites são honrados. O impacto silencioso se espalhou. Funcionários perceberam mudanças, conversas, ganharam outra textura. Não foi revolução, foi ajuste contínuo. Ricardo aceitou que a autoridade verdadeira se sustenta no consentimento explícito. Ana aceitou que sua força não dependia de circunstâncias ideais. Cada um pagou o preço de aprender. E esse preço, embora alto, foi justo. No fim, a recompensa moral apareceu sem aplausos. Paz operacional. Para Ana, a tranquilidade de dormir sem medo. Para Ricardo, a possibilidade de liderar sem atravessar fronteiras. O desenlace não celebrou romance nem redenção instantânea. Celebrou algo mais raro, reparação suficiente para seguir. Quando a dignidade encontra ação, o futuro deixa de ser ameaça e vira escolha. Há histórias que não terminam com abraços, mas com alinhamentos internos. Esta é uma delas. O que fica não é a lembrança do medo, e sim a memória do limite respeitado. Consentimento não apareceu como detalhe jurídico, mas como gesto visível, repetido, sustentado. Dignidade não caiu do céu, foi escolhida quando tremia. O poder, despido de escuta, mostrou seu vazio, e a coragem silenciosa provou que não precisa gritar para existir. Quando alguém diz, assim será mais fácil, a pergunta real é, fácil para quem? A resposta ética nasce no corpo antes das palavras. O mundo tenta apressar decisões, confundir silêncio com acordo, necessidade com rendição. Resistir, aqui, não foi confronto, foi cuidado. E cuidar, às vezes, é recuar. Outras vezes, é sair pela porta certa. A moral não vem do acaso, vem da ação coerente que protege o humano em nós. O aprendizado se espalha quando é vivido. Limites claros não empobrecem relações, as tornam possíveis. Reparar não apaga o passado, mas impede sua repetição. Respeito não é prêmio, é condição. Entre luxo e simplicidade, vence o espaço onde a escolha é livre. O final restaurador não promete perfeição, promete continuidade com menos dano. E isso já é muito. Se essa história te lembrou que amor também é limite, escreve amor nos comentários. Se acredita que dignidade é prática diária, compartilha. Histórias mudam quando são vistas juntas. E quando a escolha é consciente, o amanhã não assusta, ele convida.